para anunciar aí o programa, a proposta de mudança do estatuto, que envolve um monte de... Peraí, deixa eu tentar a última vez o Twitter aqui, se não der eu desanimo. Se escutarem os miadinhos no fundo aí, são os gatinhos aqui de casa aqui. 2. Tentando aqui no Twitter, iniciando transmissão ao vivo, mas não tá rolando não, né? Tá rolando não. Beleza, vamos lá. Vamos aqui no Instagram mesmo, então vamos lá. É o seguinte, essa semana o Cruzeiro deve anunciar uma proposta de mudança do estatuto. Essa mudança de estatuto, ela vem em duas partes. Ela tem a parte lá onde o Cruzeiro promove melhorias na governança, a questão da gestão, a formação de um conselho de notáveis, a questão de criação de mecanismos para facilitar principalmente a responsabilização legal das pessoas que cometerem erros, a criação de um conselho de administração, né, a validação de que alguma negociação de alto valor, tudo tem que passar por um conselho de notáveis. Alguns mecanismos vão tornar o Cruzeiro um pouco mais à prova de maracutaias. Fala Rafa, ó o Rafa já xingando todo mundo aí. Mas assim, agora a segunda parte, que é a parte para mim mais importante, que é a questão da democratização do Cruzeiro. Eu venho batendo nessa tecla desde novembro do ano passado, quando a gente começou a fazer aquele movimento para derrubar aquela quadrilha. A gente está falando sobre dar voz para a torcida do Cruzeiro. O grande desafio de quem vai entrar agora aí, principalmente na mesa do Conselho Deliberativo, e aí você tem que olhar a promessa de cada um deles, o que é mais contundente aí na hora de falar que nós vamos implementar uma democratização, vai tentar colocar sob votação a democratização do Cruzeiro, Giovanni Baroni, a chapa dele. Tem chapa que desconversa, tem chapa que fala mais ou menos, mas enfim, tem chapa que fala que só na próxima, que esse ano não dá, só depois do ano que vem, ou seja, com certeza não vai botar nunca isso para votar. E esse é um grande desafio, porque eles têm que equilibrar numa proposta que seja correta, honesta para a torcida, que é quem banca o Cruzeiro, mas uma proposta que seja aprovada pelo Conselho Deliberativo. Eles têm o poder, eles vão votar algo que vai tirar o poder deles, e isso, vocês sabem, no Brasil é uma dificuldade gigantesca, né? Equilibrar isso. Como que se consegue uma coisa dessa só com pressão popular? No caso nosso, pressão da torcida. Então, a nossa torcida está desempenhando um papel fundamental para que isso seja aprovado com essa pressão violenta. Vocês podem ver que esse é um assunto que nunca foi tocado desde o ano passado, antes do ano passado, da democratização do Cruzeiro. A gente comecei com isso na proposta do reforma do estatuto, outras pessoas começaram com isso no final do ano passado, foi ganhando corpo. Hoje toda entrevista, por exemplo, para um conselho, para a chapa do conselho, ela envolve isso para o presidente. Agora é importante vocês terem consciência que essas pessoas, elas não têm a caneta na mão. O que elas podem fazer é tentar botar em votação e tentar mobilizar o conselho para isso. E aí nós temos que escolher não só a chapa do Conselho Deliberativo que tope fazer isso, mas também a chapa de presidente, que eu também não vi nenhuma contundência em nenhum dos dois candidatos a presidente em cima dessa proposta de democratização do voto, que é dar poder para o torcedor do Cruzeiro. Tá? Então, além desse desafio político, o outro desafio é definir um modelo de votação, um modelo de eleição que evite fraudes. Nós temos que tomar cuidado, porque a torcida do Cruzeiro, você não tem isso carimbado no CPF, não tem nada, é uma coisa muito subjetiva. A pessoa pode falar que é torcedor, não sei e tal. Então não dá, primeira coisa que a pessoa tem que entender, não dá um modelo mais purista, que é o seguinte, dá voz para qualquer pessoa que fale que é torcedor. Não adianta, vão criar um modelo, qualquer pessoa que fale que é torcedor vai poder votar. Não tem jeito, isso aí está suscetível à fraude. Um candidato que queira manipular muita gente, ele pega um rebanho de pessoas, cadastra lá e fala, vota em mim que eu vou ganhar essa eleição. Então nós temos que criar alguns filtros. Então eu pensei num modelo, eu compartilhei esse modelo com o Cris Bretas, eu conversei com outras pessoas do Cruzeiro hoje.
É um modelo que eu já tenho em mente faz muito tempo. Ele está ouvindo várias outras pessoas. Óbvio que não vai ser um modelo 100% igual ao meu. Não tem nenhuma pretensão e não acho que se não for 100% igual ao meu, não significa que é ruim. Ele ouviu vários torcedores, várias vertentes. Mas eu espero que ele seja muito próximo do que nós vamos conversar aqui. Para evitar fraude e para dar voz para a torcida, a minha proposta é que se crie um plano de sócio, uma cota de sócio torcedor, que cada sócio do Cruzeiro, segundo alguns critérios que nós vamos começar a atuar, que nós vamos conversar daqui a pouco, cada sócio do Cruzeiro vai poder adquirir. Então, na hora que eu crio essa regra, automaticamente eu estou empoderando a torcida, tirando, por consequência, poder do Conselho Deliberativo, que eu acho que foi nosso grande problema, e gerando receita para o Cruzeiro. E nós precisamos de receita. Depois nós vamos explicar outras maneiras de dizer como que todo mundo pode, nessa minha proposta, mesmo tendo que pagar um valor considerado, a gente pode fazer com que várias pessoas tenham voz, vamos dizer assim, consigam ter direito a dar sua opinião, manifestar a opinião. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é vincular a um percentual do salário mínimo. Hoje, um cotista do clube individual, se eu não me engano, paga, do clube do Cruzeiro, clube recreativo, paga R$150. Eu acho que deveria ser mais ou menos o mesmo valor, só que deveria ser vinculado ao salário mínimo em estatuto para que não possa haver fraude, porque senão um próximo presidente vai falar, promoção, todo mundo que quiser votar vai poder pagar R$10, vai votar. Quer dizer, aí você barateia o custo da fraude. A pessoa vai ter que comprar muita gente. Tá? Então, a ideia é que cada pessoa que seja sócio, seguindo alguns critérios, possa comprar uma cota de sócio votante e aí ele possa votar com peso, tá, gente? Com peso, aí até foi uma sugestão, assim, eu não tinha um peso definido, até o Cris Bretas mesmo comentando algumas possibilidades, outras pessoas, eles falaram de repente cota 1:10, tá? Então, seria o quê? Cada 10 sócios do futebol que tem essa cota votante teria o peso de um conselheiro. Aí vocês podem pegar e falar assim, gente, mas isso é muito ruim, porque, gente, nós temos que ir no feito, no bom, aos poucos, comendo pelas beiradas. Se você chegar para os conselheiros falando que cada sócio do futebol que tenha tais critérios tem um voto no mesmo peso que eles, toma pau. Por mim, eu acho que um sócio do futebol tem a mesma importância para o Cruzeiro que um conselheiro, ou até mais, tá? Porque sócio, eu sei que o sócio, seguindo os requisitos que nós vamos conversar, ele é bruto. Ele é cruzeirense bruto. Já ouvi falar que tem conselheiro lá que é atleticano, inclusive. Então, o que eu estou propondo é que comece com uma proporção de peso menor, 1:10, de maneira que a torcida sinta uma necessidade muito grande de fazer em volume muito grande, vai trazer muita receita para o Cruzeiro, de maneira que o conselho aceite, porque não vai perder tanto poder, só que se a torcida do Cruzeiro surpreender todo mundo e pegar um volume muito alto, eu vou chutar baixo. Se fizermos 20 mil cotas de sócios votantes, nós vamos ter o poder de 2.000 conselheiros, 1:10. 20 mil, 2.000, dividido por 10, 2.000. Nós vamos ter o peso, a torcida vai ter o peso de 2.000 conselheiros. É lógico que a torcida ela é heterogênea, cada uma vai escolher um candidato que lhe convém. Mas suponhamos, vamos pegar um cenário em que o pessoal da União volta, faz os seus conchavos e ganha a aprovação dos conselheiros lá na sua maioria. E o torcedor pega em massa, ele quer votar no candidato contrário, a chapa União. Se nós tivermos 20 mil torcedores votando, 15 mil deles votarem contra, nós vamos ter 1.500 votos contra eles. Enquanto eles vão ter 400, 300 a favor, mais 500 dos torcedores, vão ter 700. O torcedor ganha essa disputa, mas aí precisa ter uma adesão em massa, que eu acho que vai ter. Então o que acontece? Como que se evita fraude? Exatamente para não se criar 20 mil torcedores votantes só para votar num curral eleitoral qualquer aí. A gente põe alguns critérios. A minha sugestão particular foi o seguinte: ele tem que estar
Adimplente é no mínimo 6 meses em algum dos planos acima. Eu acho que o sócio da reconstrução não, que é um sócio que foi para ajudar e tal, mas qualquer plano de sócio, vai ter o sócio do interior, vai ter o sócio do exterior, o sócio Cruzeiro Sempre, qualquer um para cima. Se ele já tiver há 6 meses adimplente, e se ele tiver sido sócio já por mais 2 anos e meio, intermitente, nos últimos 10 anos, para mim é requisito suficiente para que ele possa comprar essa cota. Nossa, Júlio, mas está criando muito problema. Na verdade, o pessoal queria criar muito mais barreiras. Eu estou tentando propor uma barreira menor. O pessoal queria criar 2 anos pagando seguido, ou seja, se quem começar a pagar hoje, só daqui a 2 anos vai poder votar. Mas eu não acho justo, porque eu acho que muita gente, inclusive, parou de ser sócio aí nos últimos anos por causa da quadrilha. Eu sou sócio desde o Cruzeiro Sempre, lá no começo, do cartão 5 estrelas, desculpa, lá no comecinho, e eu parei por 3 meses agora no final do ano passado para ver se eu botava uma pressão nos caras. Então eu, por exemplo, teoricamente, numa proposta mais dificultada, que eu já ouvi falar, eu teria que pagar agora, já fiz meu sócio, e ficar 2 anos pagando. E eu não acho justo, por quê? Porque eu já dei prova suficiente que eu sou cruzeirense bem intencionado para votar. Como? Pô, eu fui sócio nos últimos 9 anos e 7 meses de 10 anos. Dos últimos 10 anos eu fui sócio 9 anos e 7 meses. Então eu já dei prova suficiente. Eu acho que todo torcedor que tiver esse perfil, ele está apto a comprar a cota do sócio votante. Então tem que separar 2 coisas. A minha proposta é: a pessoa é sócia. Ela é sócia do Cruzeiro para ter direito aos seus ingressos com desconto, ela faz Cruzeiro Sempre. Ela está a fim de ter os ingressos para todos os jogos liberados, ela faz o cativo. Vai ter o super sócio, parece que é uma proposta que eu fiz lá muito atrás, lá, que vai custar R$1.000, parece que vai ter o super sócio. Bacana, mas ele não está fazendo o super sócio para votar, ele está fazendo o super sócio para ter um pacote de benefício e para ajudar o Cruzeiro, beleza. Todos esses que quiserem ser sócios votantes vão poder comprar uma outra cota cuja única finalidade é votar. Única finalidade é votar. Eu propus R$150 a cota, mensais, para a pessoa votar. Tá? Aí o que acontece? Eu acredito que no mínimo 10 mil pessoas vão fazer essa cota. É lógico, na hora que as coisas normalizarem, após aí a crise, a quarentena e tal, tá? Na hora que nós tivermos no mínimo 10 mil, nós temos no mínimo um peso de 1.000 conselheiros já, e nós já temos no mínimo uma receita de R$10.000 vezes 150 reais, 10 mil sócios vezes R$150 a cota, 1,5 milhão por mês, dá 18 milhões no ano. É uma receita considerável, extra a receita prevista com sócio, com 50, 60 mil sócios que a gente tem. Tem um outro efeito colateral imediato. Na minha opinião, imediatamente ao se lançar isso, cresce em 20 a 30% o número de sócios. As pessoas começam a fazer o sócio para se tornar apta daqui a 6 meses a votar. A votar para presidente, tá? E eu acho que não para por aí. Eu acho que, além disso, eu acho que o sócio apto a votar, ele deveria ser apto também a dissolver, a fazer um impeachment, impeachment o presidente, e até mesmo o Conselho de Notáveis, que é um conselho que não é definido democraticamente, ele é definido, parece que ele vai sair com uma série de características, ele é indicado pelos antigos conselheiros notáveis, tem que ter notório uma índole, uma irretocável, alguns termos aí que eu fico preocupado. Conversei isso muito com o Cris, mas porque pode entrar num ciclo vicioso, entra uma pessoa ruim que vai indicar uma pessoa ruim, aí uma hora nunca mais ninguém tira ninguém ruim. Eu falei com o Cris, falei, então o torcedor que pode votar também pode tirar, impeachment também o sócio, o conselheiro notável. Então esse sócio começa a ter uma série começa a ter um poder. A torcida começa a ter um poder interessante. Então vamos lá. Benefício 1, dar voz para a torcida. Benefício 2, diluir o poder do Conselho Deliberativo. Vão começar a ver que eles precisam fazer mais coisa para poder ter poder lá. Não adianta mais só na panelinha entre eles. Eles têm que convencer a torcida. Terceiro benefício, deixa todo mundo, o presidente e o próprio Conselho de Notáveis, com uma pulga atrás da orelha. Não basta mais fazer politicagem, tem que entregar resultado para a torcida. Então, pessoas que fazem boas análises financeiras, igual eu faço análise financeira, pessoas que conseguem analisar
o time, o elenco, eles vão ter um papel muito importante de informar a torcida o que está acontecendo nas finanças do Cruzeiro, o que está acontecendo com o time do Cruzeiro, para que esse torcedor saiba votar de uma maneira consciente, né, com os dados abertos, as informações transparentes para todos. Quarto benefício, uma alavancagem imediata nos planos de sócio atual, gerando uma receita muito grande. Quinto benefício, uma receita específica do sócio votante, que vai dar uma alavancada violenta na receita do Cruzeiro. Para mim, esse modelo é matador. Eu falei na live com o Pablito que o único porém desse modelo é que ele não é 100% democrático, ele é um valor até salgado. Mas ele não pode ser um valor barato demais para evitar com que pessoas fraudem as eleições. Entra um multimilionário, se você põe essa cota, vamos supor, a 10, 20 reais, entra um multimilionário, ele consegue botar gente aí que não comprou, lógico, ele tem que pegar dentre as pessoas que têm pré-requisito, mas chega para todos que têm pré-requisito. Acredito que o Cruzeiro deve ter umas 50 mil pessoas que já foram sócio há mais de 2 anos, nos últimos 10 anos aí, passaram pelo sócio Cruzeiro. Pega 10 mil desses lá, arruma um contato desses e fala, ó, eu vou pagar o seu sócio, votante, 10 reais, arrumo 10 mil, pago 100 mil por mês. É um dinheiro muito grande pra gente, mas para determinado perfil de pessoas e pro tanto que eles podem recuperar depois, né? Vocês viram aí o desfalque que nós tomamos, né, na gestão passada. Nem é tão grande assim. Então nós temos que evitar a fraude, nós temos que botar um valor que torne a fraude inviável. Aí como que a gente pode tornar isso um pouco mais democrático? O que eu estava até conversando com o Pablito. Os grupos de cruzeirense, eu não estou falando grupos de WhatsApp, mas grupos, comunidades de cruzeirense, por exemplo, eu pego uma torcida organizada. Essa torcida organizada, ela pode pegar e fazer uma vaquinha com seus associados de 10, 20 reais, e aí ela pode pegar todo esse dinheiro, vamos supor que ela consegue juntar 2 mil pessoas pagando 15 reais. 2 mil pessoas pagando 15 mil reais dá 30 mil reais, não é isso? Beleza, ela pode pegar 30 mil reais e pagar aí 200 sócios votantes, 200 cotas votantes. E essas pessoas votam conforme os 2 mil ou conforme o interesse da torcida. A torcida ganha um peso de 200. Aí você tem um grupo de WhatsApp com 10 amigos aí, cada um faz uma vaquinha, cada um dá 15. Esse grupo do WhatsApp ele tem um peso, um voto. É importante. Né? Ou 2, ou 3. Aí pega uma associação qualquer e compra e elege alguém para ser o representante dela e compra uma cota de Cruzeiro de sócio votante. Dessa forma, as pessoas começam a ter uma voz maior. Facilita muito a organização. O nosso programa de sócio vai encorpando. Daqui a pouco a gente pode até pensar em criar uma associação dos sócios votantes e tal, para começar a trabalhar de uma maneira mais articulada e ajudar o Cruzeiro. Então, eu entendo que essa é a maneira. A maneira é melhor do que você pegar um programa de sócio e falar assim, essa categoria vai poder votar, essa outra não. Eu acho que isso não é muito democrático, aí a gente teria que fazer uns planos mais caros, porque senão tinha risco de fraude, não poderia, por exemplo, um Cruzeiro Sempre votar, porque aí só o valor do Cruzeiro Sempre, que já vai ganhar em desconto dos ingressos, então tem direito a voto, e ele é melhor. E aí você colocando esses pré-requisitos, eu tive cuidado de verificar lá dentro do Cruzeiro, que levantar as pessoas que foram sócios nos últimos 10 anos é um trabalho até difícil, mas é viável que levante. Esse prazo aí, à medida que vai mudando, é um valor móvel, né? Os últimos 10 anos, então os últimos 10 anos nesse ano é de 2011 até 2020, do ano que vem é 2012 até 2021 e assim por diante. E aí o Cruzeiro só ganha, e talvez ele seja inovador nesse modelo. Eu acho que é um modelo que pode passar. Por quê? Porque os conselheiros eles estão sentindo a pressão popular, vai ter, eu acredito que a chapa que vai ganhar, acredito muito que a chapa do Baroni ganhe, vai botar pressão. Nós temos que botar pressão nos candidatos a presidente, eu não sinto firmeza em nenhum dos dois em colocar isso, botar articulação em cima disso. Mas a pressão da torcida é muito fundamental nesse sentido. A torcida tem que mostrar que ela quer, que ela vai fazer.
Então eu, inclusive, se eu fosse da gestão do Cruzeiro, eu já fazia até uma pré-lista, né, uma pré-reserva das pessoas. Eu faria uma lista de quem que está apto, divulgaria, mandava uma mala direta, uma mensagem para todos que estão aptos, né, por fazer uma venda ativa, ao invés de ficar esperando em berço esplêndido, e falar, você teria interesse de fazer, fazia até uma pesquisa de mercado. Esse valor que eu estou propondo, gente, é uma proposta, pode ser menos, pode ser mais. Isso tudo tem que ser feito uma pesquisinha de mercado para ver o melhor ponto de equilíbrio entre a adesão e a quantidade de pessoas. E eu acredito que o Conselho vai acabar aprovando se a gente fizer uma pressão muito grande em cima disso. Se o Cruzeiro não passar essa proposta de democratização esse ano, eu acho muito difícil que o Cruzeiro passe nos anos seguintes. Eu acho que não passa mais, eu acho que a chance é agora. O trauma que nós passamos foi muito grande, a mobilização que a torcida conseguiu agora foi muito boa. Eu não sei se nós vamos conseguir, se entrar um presidente agora para começar a botar panos quentes em tudo nisso e voltar a todos os modos operantes antigos, a nossa torcida arrefecer, agora está difícil ter protesto por causa da quarentena. Eu acho muito complicado ter alguma coisa mais para frente, beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre a proposta? Eu não sei como que eu faço para ver aqui. Eu estou vendo todo mundo que entrou aqui, algumas pessoas comentaram, tem pouco comentário. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos conversar. Vamos lá, deixa eu ler o nome do pessoal todo aqui que está aqui, que eu ainda não li. Agradecer a todo mundo aqui, vamos lá. Wesley Roth, Rafael, o Irã lá, que era do mesmo grupo que ele, eu não estou mais, o do Cruzeiro sempre, né, professor da Faculdade de Sabará. Um abraço, Irã. Calque. Eu não acredito que tá sem áudio. Tá sem áudio, pessoal? Me avisa aí. Tô vendo aqui gente falando. Ah, não tá sem áudio não. Opa. Digão Martar, Ana Célia, Aioli, tem gente aí, meus amigos pessoais entrando, Gustavinho Caldeira, Broa, Luqueira, Yuri, Luiz Moraes, Simones Borges, Fernando, Alexandre Ferreira, Ítalo, é muita gente que entrou aqui, hein? Valeu demais. Obrigado a todos pela audiência. Ah, tá com áudio normal. Porra, velho, ia ser o mico do ano, né? Depois de meia hora aqui de live, com esse tanto de gente aqui, o pessoal falar que tá sem áudio. Alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão sobre essa questão do sócio? O que vocês acham dessa proposta? Eu não sei se ela vai vir conforme eu conversei, mas o mais importante eu acho é isso. Essa administração do Conselho Gestor, ela tá ouvindo a torcida, né? Ela ouviu na algumas propostas, ela ouviu na proposta da versão 1 da mudança do estatuto, agora nessa democratização ela vem ouvindo também, principalmente pelo intermédio do Cris Bretas. Então eu acho isso interessantíssimo. E aqui, ó, o administrador Irã, penso que o sócio votante também deveria ter acesso ao campo para que os futuros presidentes não ofereçam ingressos para comprar eleitores. É um caso a se pensar, né? A gente tem que tomar cuidado, porque na hora que na hora que a gente monta um plano que dê voto e dê ingresso ao jogo, esse plano tem que ter um preço aderente a isso, senão o Cruzeiro toma prejuízo. Porque o Cruzeiro tem um custo de oportunidade, o Cruzeiro está deixando de vender um sócio cativo para dar o voto. E tem muito torcedor de fora de Minas, fora de BH, fora de Minas, de outros, fora do Brasil, que gostaria de ser votante. E para ele não é interessante pagar um plano caríssimo que embuta também os ingressos cativos para poder votar. Então, para ele é interessante ter uma modalidade muito barata, como o Cruzeiro Interior, Cruzeiro Exterior, o próprio Cruzeiro Sempre, e pagar para votar à parte. Então ele vai ter o valor que ele paga é proporcional. Agora, obviamente que o problema da distribuição de ingresso para comprar voto ou qualquer outra possibilidade de compra de voto, nós temos que pensar em critérios para evitar isso. Mas eu acredito que fica muito caro de comprar
10 mil torcedores com ingresso em jogo, e é só a gente ficar muito atento, porque como é que vai oferecer isso personalizado, vai atrás dessas pessoas. Essa é uma grande vantagem da democratização, né? Toda falcatrua fica muito minimizada a possibilidade, porque fica muito diluído. É muito fácil hoje você pegar e arquitetar um esquema com 300 pessoas. Com 10 mil, 20 mil, já fica quase impossível acontecer uma arquitetura desse ponto, viu, Irã? Mas obrigado pela contribuição, tá? Pessoal, alguém mais, alguma observação aí sobre o que nós conversamos aqui? Eu vou deixar isso aqui salvo, vou tentar também baixar, colocar no meu YouTube, e aí eu divulgo lá no Twitter para todo mundo também, tá bom? Mas obrigado, muita gente entrou aí, até me surpreendeu bastante que eu resolvi fazer essa live há meia hora atrás, e não divulguei nada de manhã, mas eu estou à disposição, a gente troca uma ideia aí, beleza? Valeu, galera, um abraço aí para todo mundo aí, valeu!